Do que a gente vai falar agora? Dessa nuvem enorme de poeira que assustou os moradores do interior de São Paulo. Isso aconteceu em Franca e em algumas outras cidades neste domingo. A gente está vendo aí algumas das imagens que foram divulgadas, né? Muita gente acabou filmando esse fenômeno, né, que foi gravado pelos moradores. A parede de poeira envolveu toda a cidade e trouxe muito vento e uma queda de temperatura abrupta. Fenômenos parecidos são observados também em outros países, mas ele costuma ser muito raro aqui no Brasil. E eu queria entender melhor que fenômeno é esse. Por isso a gente convida a participar conosco o professor de Ciência Ambiental da USP, o professor Pedro Luiz Cortes, que já está comigo aqui ao vivo. Olá, professor. Bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer falar com vocês. Gente, assustadoras essas imagens, né, professor? Queria entender que fenômeno é esse, que nuvem é essa? Bom, Fabiola, nós temos uma situação de seca muito severa no interior do estado de São Paulo, que facilita o surgimento dessa poeira sobre o solo, ou seja, o solo está muito ressecado, não tem umidade que retém essa poeira, né, na sua superfície, e quando vem esse vento de chuva, né, vamos dizer assim, uma pré-frontal que vai trazer alguma chuva, ele tem esse vento, ele tem o poder de levantar efetivamente essa poeira, né, porque ele tem uma circulação vertical intensa e acaba realmente causando esse fenômeno que é assustador. Ele causa aí realmente um impacto, né, as imagens são muito impactantes e como você mesmo adiantou, é um fenômeno raro aqui no Brasil, porque mesmo nós enfrentando episódios de seca, normalmente nós não temos uma seca tão severa quanto essa que vem acontecendo no interior do estado de São Paulo. Ô, professor, agora essa nuvem, né? Quando a gente olha, você fala assim, nossa, isso aí vai entrar no meu pulmão, vai entrar na minha casa. Qual é o risco para a saúde de você entrar em contato com essa nuvem de poeira? O grande risco é exatamente a inalação disso, porque é um material particulado muito fino, né? Ele é muito similar à fuligem, embora de composição diferente, pode ter aí restos de queimadas, né? Que ficam ainda sobre a superfície do solo, né? Para um futuro plantio, mas o grande risco realmente é a inalação. E essas partículas, elas podem servir, né, como acontece com o material particulado convencional, com a poeira convencional, com a fuligem, pode servir de caminho, né, de via de acesso, né, para outros poluentes. Então, se nós tivermos o ar contaminado com outros poluentes, devido a queimadas, por exemplo, que têm sido muito frequentes no interior do estado de São Paulo, infelizmente, neste ano, esse material vamos dizer, ele entra colado com essas partículas, né? O termo técnico é adsorvido, e esse material particulado fino, ele tem acesso às vias mais profundas do nosso sistema respiratório e leva junto com ele esses outros contaminantes. Então, realmente, isso pode causar um prejuízo sério à saúde, além de todo o inconveniente de ter que limpar as casas depois em regiões onde a água está faltando. Nós temos, como você mesmo disse, por exemplo, o racionamento em Franca, que é uma das cidades afetadas, né? Nós temos racionamento em São José do Rio Preto, Bauru, Valinhos, Itu, outras cidades do estado devido a essa seca. Então nós temos uma situação, né? Fica uma poeira muito fina, as pessoas vão ter dificuldade para limpar isso das suas residências, num cenário onde a água deve ser reservada principalmente para consumo humano. Isso é muito difícil, porque imagina, a pessoa tá lá sem água para poder se limpar, né? Nossa, que difícil. Ô, professor, tem como prever que isso vai acontecer? É possível fazer a previsão de uma nuvem como essa? Ou seja, nesses próximos dias a gente pode voltar a sofrer isso no interior de São Paulo? Hoje, eu acredito que amanhã não, porque nós tivemos alguma chuva nessa região. É difícil prever que isso vá efetivamente acontecer num determinado dia, mas é possível caracterizar a possibilidade de que isso volte a ocorrer caso persista essa situação de seca e nós tenhamos aí o avanço, né, de alguma frente fria, mesmo que não tão intensa, mas que ela venha
caminhando em direção ao interior do estado, isso é possível que aconteça novamente, inclusive tendo em vista que os prognósticos climáticos, eles não são mais dos mais favoráveis à reversão dessa situação de seca no interior do estado de São Paulo ou mesmo na capital. Nós podemos ter aí um certo alento durante o início da primavera. As primeiras chuvas que agora estão chegando poderão dar uma sensação de volta à normalidade, mas a estiagem severa ela volta à medida que nós nos aproximamos do verão. Então, episódios como esse, infelizmente, eles não estão fora do radar. É claro que, na medida em que essas áreas forem plantadas, isso deixa de ocorrer, mas se nós tivermos solo muito seco, exposto, e a aproximação de uma frente fria que traga aí chuva, isso realmente poderá acontecer nessa pré-frontal, ou seja, um pouco antes da chuva acontecer, isso realmente pode voltar a atrapalhar aí a vida das pessoas no interior do estado. O professor, você sabe que ontem, quando estava rolando essas imagens, muita gente fala assim: tá vendo? Isso daí tem a ver com o homem, é a resposta da natureza, isso tem a ver com as mudanças climáticas. Tem mesmo, professor? Quer dizer, cada vez mais a gente vai ver esses fenômenos ou não? Isso tem a ver com mudança climática ou não dá para relacionar? Não tem a ver, sim, inclusive está de acordo com aquilo que os prognósticos do painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, os relatórios do IPCC, vêm adiantando, ou seja, nós vamos enfrentar e já estamos enfrentando períodos de estiagem muito severa, entremeados com períodos muito curtos de chuvas muito intensas. Então, essa situação, infelizmente, que nós estamos enfrentando na Bacia do Paraná, são situações já prognosticadas pelos relatórios, pelos modelos do IPCC. Então, infelizmente, há uma tendência que a gente vem enfrentar isso novamente no futuro, essa situação de seca extrema. E é importante lembrar, Fabíola, que nós estamos enfrentando já a terceira estiagem severa no estado de São Paulo só nesse século. Nós tivemos uma ali no período de 2003, 2004, depois de 2014, início de 2016, e agora voltamos a uma nova crise hídrica aqui no interior do estado. Ou seja, em 20 anos, já é o terceiro episódio. Isso mostra que, infelizmente, esse tipo de fenômeno, né, seca extrema, poderá voltar e no bojo aí dos eventos que acompanham uma seca extrema, nós poderemos ter esses ventos carregando quantidades enormes aí de poeira. E com pouquíssimos, né, e com pouquíssimos alertas pelo próprio governo do estado, né, para que as pessoas economizem água. Você vê as pessoas desperdiçando água, não há essa consciência da falta d'água. Muito bem lembrado, professora. A terceira estiagem e gravíssima. A gente está falando agora de que tem falta d'água no interior de São Paulo. Quando tem racionamento é que está faltando água, não é? Né? O racionamento é a Exatamente. falta d'água, é exatamente a falta d'água. E às vezes usa a palavra racionamento, acha que está tudo bem. Não, é falta d'água, já falta água no interior. E isso é muito grave e a gente deve ter aqui para frente pior ainda, um cenário ainda pior. Professor, muito obrigada pela análise aqui e até qualquer dia. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Bom dia.